Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradas, estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. É isso aí, segundo episódio em vídeo de 2022, mas se você gosta de ouvir a minha voz aveludada, você pode acompanhar os episódios nas plataformas de áudio, tá bom? Então, mesmo quando eu não venho postar aqui no YouTube, sempre tem episódio novo lá nas plataformas de áudio, então não importa qual a plataforma que você imaginar, pensa na plataforma de áudio aí. Pensou? 2 segundos para você pensar? Agora sim, pensou? Pois é, meu podcast tá lá nessa plataforma com certeza, tá bom? Eu não sei, na verdade, em qual você pensou, mas eu tenho quase certeza que tá lá. Eu acho que só não tá na Amazon Music, mas no restante eu acho ainda, não tenho certeza, porque também não me deu o trabalho de pesquisar. Mas eu acho que em todas as outras, qualquer uma que você pensou aí, provavelmente tá lá. Procura lá Diário de um Open Mic que você vai achar a gente por lá, tá bom? Hoje eu estou aqui sem escrúpulos, né? Eu já falei aí que eu nado contra a corrente. Então, se tá todo mundo falando de oeste, eu falo de laranja. Você fala, mas eu achei que você ia falar leste. Exatamente, meu amigo. Foda, hein? Fala que pensamento, hein? Eu ia falar leste mesmo, mas aí na hora eu resolvi mudar e realmente isso enfatizou o que eu quis dizer. Então, normalmente eu gosto de ir contra a corrente para fugir de clichê, mas hoje eu realmente perdi meu escrúpulo e vou falar aí do hype dessa semana. Inclusive, André Otávio Podcast postou um episódio lá chamado Whindersson versus Popó. O Daniel Reis também postou lá com o mesmo título e eu não tô nem aí, vou postar igualzinho, vou aproveitar esse hype aí. Mas por quê, cara? Porque não tem como não falar. Não tem como não falar, cara. O Whindersson é muito foda. E aí como tô querendo dizer? É um bom motivo para eu eliminar os meus princípios e falar de um assunto hypado que é o Whindersson. Porque eu já falei aqui antes. Às vezes eu vejo a série do Kevin Hart. Kevin Hart, provavelmente eu nunca vou conhecer ele na minha vida. Mas por ele ser comediante, parece que é meu amigo. Entendeu? Então com o Whindersson, que é brasileiro, é nordestino, piauiense, aí é mais ainda. Entendeu? Porque eu sou, não sei se vocês sabem, mas eu sou nordestino na verdade eu sou imigrante de primeira geração. Acho que segunda geração, não sei. Enfim, meu pai e minha mãe são baianos e vieram aqui para São Paulo. Eu já nasci aqui em São Paulo, mas meu pai e minha mãe é nordestino. Então, isso me dá direito de falar mal do Nordeste, entendeu? Quando eu falar aqui, por exemplo, a luta foi quem? O Whindersson e Arcelino. Com certeza nordestino. Porque o Whindersson e Arcelino claramente não é nome de norueguês, né? Eu posso falar isso. É xenofobia? Não, meu amigo. Faz aqui um teste pra você ver. 100% baiano, meu sangue. Nasci na Augusta. Aí vai falar, sua mãe era puta. Você tem que ser bem delicado pra pensar isso. Tá bom? Augusta é uma rua, por acaso. Hoje em dia acho que nem tem mais putaria lá. Ficou muito caro, entendeu? Eu não sei pra onde foi os puteiros, mas eu tenho certeza que na Augusta... quer dizer, não tenho tanta certeza assim também que eu não ando frequentando. Vamos voltar aqui pro assunto, tá bom? Então, antes de começar aqui a falar sobre a luta, pra quem não vou nem explicar. Eu acho que a pessoa tem que estar morando numa caverna pra ela não saber que o Whindersson lutou com o Popó nesse final de semana. Anteontem. Foi dia 30, ontem foi dia 31. Então no domingo, só que já era depois da meia-noite, né? Então tem que ver aí. Mas enfim, hoje é terça-feira, no domingo o Popó fez uma luta, o Whindersson fez uma luta com o Popó. Foi uma luta sensacional. Eu não gosto de esportes Na verdade, eu vou deixar pra comentar isso mais pra frente, porque agora, antes de começar nesse assunto aí do boxe, né? Hoje, você já viu aí no título, são curiosidades sobre boxe. Não é sobre boxe de banheiro. Podia ser, hein? Vacilei, devia ter colocado pelo menos a primeira curiosidade de falar. Curiosidade sobre boxe, vamos começar agora. Eu falava, o vidro do banheiro, do boxe do banheiro, tem que ser temperado, porque senão ele quebra, sei lá, alguma coisa assim. Mas realmente não, é sobre o esporte boxe, tá bom? Então vamos começar aqui. Antes de começar, eu queria comentar que hoje, dia 1º de fevereiro de 2022, primeiro dia de fevereiro, então já queria perguntar aí, quantas metas você já quebrou? Hein? Do que você prometeu lá no dia 1º, quantas você já
abandonou, seu perdedor. Coach, tá bom? Tô te incentivando a você retornar. Não é porque você abandonou que você precisa abandonar pro resto do ano. Eu vou deixar de ser gordão esse ano. Aí, passou 2 semanas, você foi em 3 churrascos, comeu 4 pizzas, aí você falou, agora deixa pra lá, vou deixar pra ano que vem. Não, meu amigo, você não precisa fazer as coisas em janeiro, tá bom? Então, para agora de comer torresmo e vai se tratar garota. Pra quem tá só ouvindo, eu acabei de fazer uma coreografia de TikTok, eu não sei se é isso, eu só passei a mão em volta da minha cabeça, eu acho que é assim, vai se tratar garota. Mas antes, não é isso que eu queria falar ainda, o que eu queria falar é que hoje é 1º de fevereiro, infelizmente, Francisco Morato, praticamente minha cidade natal, eu nasci, morei 11 anos na Consolação e depois eu fui pra Morato sem escala, não dei nem uma paradinha em Pirituba, foi direto, Consolação, Morato. Com certeza, se minha alma, se existe reencarnação, a minha alma pensou que tinha dado certo. Na hora que ela abriu o olho, saiu da maternidade, olhou, Consolação, falou, meu Deus do céu, eu venci na vida. Finalmente, eu nasci num lugar decente. Passou 11 meses, Morato na sua cara. Olha só, a vida é assim, por isso que eu sou resiliente, entendeu? Minha alma já começou tomando essa invertida da vida. Mas o que eu queria dizer é que, infelizmente, Francisco Morato teve muito problema com chuva. Esse final de semana choveu pra um cacete. Então aquela chuva lá da Bahia, que tava tendo lá na Bahia, depois desceu pra Minas, chegou aqui em Morato, chegou com força, hein? Infelizmente, teve vários problemas lá em Morato. E aí, hoje, o maior de todos os problemas que Morato teve que enfrentar, a visita do Bolsonaro. Então, hoje, tava lá fazendo campanha. O cara tem que ser muito safado, né, mano? Pra fazer campanha no meio de um bagulho desse. Mas é foda também. Porque se ele não vai... Só que aí é que tá. Qual que é a lógica? Ele foi lá por quê? Porque ontem o Dória foi em Franco da Rocha, que também tava zoado. Aí o Dória foi lá pra fazer campanha também, ano de eleição. Aí foi lá, só que tem que ir também. Só que o Bolsonaro é presidente do Brasil inteiro. O Dória é governador de São Paulo. Então o Dória veio pra cá, pra Franco da Rocha. O Bolsonaro, a Bahia tá toda fodida, ele tá andando de jet ski, dando rolê. Aí agora porque o Dória foi e é concorrente dele, entendeu? Então eu não caio nessa aí não, amigo. Ele vem querer falar que... vai ter gente falando, ele é do povo. Do povo aqui, ó, meu pau de óculos pra você. Tá bom? Então, só queria pontuar aí. Desculpa, me exaltei, mas vamos agora sim, vamos falar de coisa boa. Chega de enrolação, vamos falar das curiosidades desse esporte maravilhoso, que é o boxe, né? É a arte de espancar a cabeça do inimigo até ele ter Parkinson com 50 anos. Então é um esporte realmente maravilhoso. Eu confesso que eu já fui contra luta. Já falei. Provavelmente que não tem lugar nenhum, mas no meu interior eu já fui contra a luta, mas realmente agora eu gosto de luta. Não assisto, mas quando é o Whindersson contra o Popó, aí eu assisto os 3 últimos rounds que eu lembrei. Eu tava quase dormindo, eu lembrei que tava tendo a luta, fui colocar, era 1h da manhã, tava lutando ainda, eu vi, gostei. E por que eu gosto agora? Porque a luta, ela nos aproxima dos animais, entendeu? E por um tempo eu achava que isso era um defeito, né? Você ser uma espécie evoluída e espancar alguém por pura diversão. Só que agora eu percebo que, na verdade, isso nos aproxima da natureza, entendeu? Porque a gente chegou num nível que a gente acha que a gente não é animal. A gente é um animal tão metido, um animal tão fela da puta, que a gente pensa que a gente fala da natureza como se a gente não fizesse parte da natureza. A gente é muito prepotente. E a luta, ela nos torna mais animais. E isso é uma coisa boa, entendeu? Porque a gente fala, a gente é filósofo, não sei o que, bababá. Aí pega e mandou esse cara se espancando, igual 2 gorila, entendeu? Eu acho isso maravilhoso, sem nenhum motivo. Quer dizer, tem uma disputa ali envolvida. Por quê? Porque a gente é animal e a gente faz isso, entendeu? Então é maravilhoso, tá? Então começa a fazer luta agora, tá bom? Começa a espancar as pessoas, não à toa, tá bom? E não com violência, tem que ser um negócio com regra, a outra pessoa tem que querer ser espancada e também te espancar. Então você tá me ouvindo? Provavelmente você vai apanhar, tá bom? Não queria falar, mas aqui nós somos, não é que nós somos perdedores, é que nós somos pacifistas. Então todo mundo que me ouve, eu sei, lá no fundo você tá pensando aí, falando, realmente, eu apanharia.
porque eu apanharia. Eu já apanhei eu já briguei 2 vezes na escola. Uma vez eu empatei e outra vez eu ganhei. A vez que eu empatei era um gordão, e aí eu empatei, mas se tivesse continuado, provavelmente o gordão ia me bater, mas saiu empate. E outra vez que eu ganhei foi uma menina, Karina, inclusive. Mas você tava falando, bateu em menina. Eu tinha 12 anos, não, 12 não, acho que eu tinha uns 9 anos, terceira série. Tinha uns 8, 9 anos. Naquela época não tinha machismo, era direitos iguais. Então a Karina me deu um pau, eu dei um pau nela, nós saímos ali, foi empate, né? Não, nessa eu ganhei, da Karina eu ganhei. Então é isso, tem que ter regra, tá bom? Não tô falando pra você sair batendo nos outros, porque aí não virem. Não, mas faz um clube da luta, tá bom? Junta você, os seus amigos, rouba gordura de clínica, tá bom? Pra fazer sabonete, depois faz uma bomba, mistura nitrogênio com glicerina, faz nitroglicerina, faz uma bomba, explode o prédio da Mastercard. Acho que deu um spoiler de Clube da Luta, um filme de 30 anos, então. Mas enfim, vamos falar das curiosidades do boxe, né? Esse esporte maravilhoso que o Whindersson resgatou das cinzas do esquecimento, tá bom? Inclusive, excelente luta. Pessoal, eu acho muito engraçado quem tá criticando, porque empatou a luta. Só que, mano, era uma luta de exibição. Já não ia ninguém ganhar. Aí agora um monte de gente falando que empatou, mas o Whindersson perdeu. Claro, cara, o cara é um youtuber. Ele treina 2 anos. Popó a vida inteira. Popó é tetracampeão mundial, meu amigo. Você acha que pra ser campeão de mundial de qualquer coisa, mano, campeão mundial de tampinha. Sabe aquele que é 3 tampinhas? Você tem que chutar. O campeão mundial disso, ele é foda. Porque ele é mundial, entendeu? Ele ganhou das outras pessoas. Que se dedicou a vida a jogar 3 tampinhas. Ou Torre Copos no Luciano Huck. Aqueles moleque que faz... Aquele moleque é foda, entendeu? Aí você vai falar, vai tomar no seu cu também, entendeu? Então, o Whindersson realmente aguentou 8 rounds apanhando do Popó. Eu já gostava do Whindersson, gosto mais ainda agora depois disso aí, tá bom? Ficou só um pouco amassado, mas provavelmente eu não faria isso, de jeito nenhum. Mas se eu fosse fazer, provavelmente no primeiro soco, eu ia fingir que desmaiei. Eu não ia nem precisar desmaiar. Ele fez, já era. Ia levantar a mãozinha assim, sabe aqueles caras que caem duro assim? Ia fazer assim, ia cair com a mão dura assim. Já era, entendeu? O Whindersson não, aguentou 8 rounds, várias porradas, assistiu os 3 últimos. Ele tomou uma porrada lá que ele tomou um nocaute e não caiu. Ele ficou, apagou e o cérebro dele não entendeu que tinha apagado. Ele apagou e ficou em pé. O juiz abriu contagem com um cara de pé. Eu nem sabia que tinha isso, nunca tinha presenciado. Também nunca assisto, não assisto muito, né? Mas eu vi o Whindersson assim, ó, acordado e... Sabe, onde é que eu tô? O Windows deu tela preta, ele ficou, só que ele não caiu. Aí o cara contou, ele meio que voltou, ainda aguentou mais 2 rounds. Então, tem que respeitar. Agora sim, vamos falar das curiosidades. Então, a primeira curiosidade sobre o boxe é que lá no começo, no século 18 e 19, quando ele surgiu lá na Inglaterra, a Inglaterra também é cheia de fazer esporte, né? Acho que o futebol também é da Inglaterra, provavelmente o cricket também é da Inglaterra, provavelmente o basquete é da Inglaterra. Então, a Inglaterra eles não tinham o que fazer, eles invadiam o país, escravizavam os outros e inventavam esporte. Então, parabéns aí se você é inglês, você gosta de tomar chá e inventar esporte. Agora vamos falar da curiosidade, né? Então, lá no século 18 e 19, as lutas eram bem mais brutal do que hoje e não tinha regra. E não usava luva também. Porque a luva é uma almofadinha que os caras colocam na cara e aí você toma uma porrada de urso e parece que é um pouco menos dolorido. Mas no fim das contas, ainda é um urso te batendo. Então você colocar uma almofada na frente de um trem e ser atropelado por um trem, vai doer do mesmo jeito. Só que dói menos, né? Então é por isso que tem a luva. E no começo não tinha. No começo, meu amigo, era vandalismo. E aí, em 1862, começou a usar luva. Eu fiquei pensando, quando eu li isso aqui, que com a luva o Popó deixou o Whindersson daquele jeito. Se é sem luva, meu amigo, o Whindersson ele ia virar aquele corcunda de Notre Dame, o Quasimodo. O Windows ia aparecer o Quasimodo. Inclusive o Nando Filho fez essa piada aí que falou que o Windows apanhou tanto que virou Linux. Eu achei boa essa piada. Mas vamos lá para a próxima curiosidade. Então, a segunda curiosidade é o seguinte, que é regra
tá bom? Aposto que você viu lá a luta do Whindersson e você não entendeu bosta nenhuma, porque você não sabia das regras. Mas as regras é um tem que bater na cara do outro e não pode bater no saco. Não, tô brincando, é o que eu vou falar. A segunda curiosidade é o seguinte, ó. As lutas oficiais, elas têm 12 assaltos de 3 minutos. A do Whindersson acho que foi 8 assaltos ou rounds de 2 minutos. Porque também ninguém é trouxa também, né? De pegar 12 assaltos de 3 minutos, ele ia morrer. Então eles fizeram um pouco reduzido. Mas é isso, tinha que ser mesmo. Porque foi 8 rounds de 2 minutos. Se tivesse 9, já ia ser um pouco mais complicado pro Whindersson. Se tivesse 12, meu amigo, o Whindersson vai virar o Wilson. Essa piada interna. Depois você procura aí. Não, deixa pra lá. Vamos pular isso aí. Esquece que eu falei isso, vamos pra... não, continuando ainda. E nas Olimpíadas, a luta ela tem 3 assaltos de 3 minutos. Imagina que merda. Você treinou a vida inteira, você é fudido no boxe, aí você vai pra Olimpíada e não é 12, é só 3. Só que eu acho que é porque tem semifinal. É tipo um campeonatinho. Aí imagina o maluco lutar 12, aí passou. Você passou pra final. Agora você vai lutar de novo, mais 12. O maluco morria no tempo de um mês da Olimpíada. Então eu acho que é isso. Também não fui tanto a fundo, mas é 3 minutos só. E aí também pensando bem, 9 minutos, né? 3 de 3, é 9 minutos lutando. Acho que é um tempo bom. Você pensar que o Usain Bolt, ele treinou a vida inteira, chegar ali, corre 10 segundos e acabou. Quanto melhor ele for, menos tempo ele passa fazendo o esporte dele. Que paradoxo, né? Quanto mais ele treina, menos ele pratica a corrida valendo. Porque se ele conseguir correr de 100 metros em 2 pontos, acabou. Então ele treina muito para trabalhar pouco. Acabei de pensar isso. Não sei porque eu coloquei aqui. Mas é isso. Então essa é a segunda curiosidade. A terceira curiosidade, ela desmente o que eu falei na primeira, que é sobre a luva. Na verdade, o que eu falei lá é verdade. Só que o motivo da luva não foi para evitar de amassar a cara das pessoas. Na verdade, foi para evitar de danificar a mão. E até faz sentido. Porque se fosse para reduzir o impacto na cabeça, tinha inventado o capacete, não luva, né? Então é para evitar lesão na mão. Então os caras com a mão sem luva, eles acabavam quebrando os dedos na cara do oponente. E aí acabava a luta. O cara não conseguia dar soco com os dedos quebrados. Então colocaram a luva, que na verdade é para reduzir as lesões na mão. Eu não sei se é verdade, mas eu já ouvi falar que teve lutador que colocou chapa de ferro na mão. Pensou? O maluco tem que ser mal, hein? Meteu um ferrão. Agora eu vi na luta lá, eles apertam pra ver se tem. O juiz apertar a luva. Apertou da Whindersson e do Popó também. Os caras falaram, achei isso aí meio até deselegante da parte do juiz. Porque o juiz achou o quê? Que o Whindersson ia colocar ferro na Popó? Por favor, né, juiz? Achei deselegante você conferir se tinha. Eu sei que quando é luta de verdade, tem que conferir. Mas no caso desse aí, achei desnecessário. Mas então, esse é um fato aí. A luva, ela foi feita para proteger a mão e não para proteger a cara. Os caras querem que se foda a cara, senão eles usavam capacete. Agora, a próxima curiosidade é o seguinte, ó. Cadê? Aqui, ó. O maior vencedor de boxe profissional da história também é o maior perdedor. E aqui parece que eu vou fazer um paradoxo filosófico muito inteligente, mas não, na verdade é isso mesmo. O cara que mais ganhou também é o que mais perdeu. Por quê? Porque é o que mais lutou, provavelmente. Então o nome dele é Len Wickwar, ou Wickwar, porque se o primeiro W é o I, o segundo também é U, né? O I. Então o segundo é o A, porque é W-I-C-K-W-A-R, Wickwar. Deve ser o Wickwar ou o Wickwar. Não sei, mas é isso. Len Wickwar ou Wickwar. Ele lutou 463 lutas, meu amigo. Não é treino, não. Luta profissional. 463 luta profissional. Ele ganhou 336 e ele perdeu 127. Então, ele ganhou. Ele é o recorde de quem mais ganhou. E também o recorde de quem mais perdeu. Porque o cara também perder 127 vezes e continuar, ele é guerreiro. Só que ele ganhou também. 336. Então, até ele ganhou bem mais. Quase 3 vezes mais aí do que ele perdeu, ele ganhou.
E no total, 463, no outro site falou 473. Então, mesmo tirando 10 lutas, ainda é muita luta. Como o cara... E o detalhe, viu? Esse maluco aí, ele lutou de 1920 e pouco, sei lá, 30 e pouco, até 1950 e pouco. Aqui a gente tem informação precisa. Mas se você não se ligou, Segunda Guerra Mundial ele tava lutando, só que não podia lutar. Quer dizer, podia lutar na guerra, mas não boxe. Não tinha clima, né? Imagina, uma guerra mundial rolando e os caras querendo brincar de lutinha. Não podia. Então, teve intervalo da Segunda Guerra e ainda assim, o maluco lutou 463 vezes, mano. Vou falar um bagulho aí. Esse cara aí gostava de dar porrada nos outros. Então, parabéns, Len Wickwar. Na verdade, ele morreu e eu sei que você tá se perguntando do que morreu um cara que lutou tanto. E por incrível que pareça, eu pesquisei. Aposto que você não... Não, você deve ter pensado também, né? Quando você ouviu falar disso, deve ter pensado, o que será que ele morreu? E ele morreu com 69 anos, em 1980, engasgado com caroço de azeitona. Acredita nisso, mano? O cara lutou 473 vezes e acabou falecendo por causa de um caroço de azeitona de um dry martini. Ele foi tomar um dry martini e era pra ser azeitona sem caroço. E aí acabaram colocando com caroço, ele engoliu e aí travou na traqueia dele. E aí ninguém teve coragem de chegar atrás dele e fazer a manobra de Heimlich, porque o maluco gigante, mesmo com 69 anos, você já viu o Maguila? O Maguila mesmo sequelado, ele derruba qualquer um de nós aqui que tá ouvindo. Então aí ele ficou meio... tava num pub, né, lá na Inglaterra. E aí ele começou a engasgar, o pessoal ficou meio assim, não sabia direito. Ninguém teve coragem de encoxar o maluco e ele acabou falecendo com uma azeitona. Essa parte eu inventei, eu não sei como ele morreu, eu até pesquisei, né? Tentei achar, mas eu não consegui achar a causa da morte dele. Aí eu inventei essa história, eu achei que ficou bem boa. Então, inclusive eu não devia nem ter falado que eu tinha inventado, mas eu gosto de falar para quando eu falar a verdade, vocês saberem que é verdade. Então, realmente, eu inventei essa parte. E antes de finalizar aqui esse episódio, acabei de perceber que eu não agradeci os meus parceiros, então, meus apoiadores. Muito obrigado, tá bom? Cuito Barber, o melhor barbeiro de Cajamar e região. O Cuito tá com uma... Eu dei uma como é o nome? Deu uma embananada aqui com o nome, porque... o nome dele o apelido dele é Cuito, mas o nome dele é Vitor. Eu ia falar Vitor, saiu Cuito, mas enfim, procurar Cuito com K no Instagram, tá aqui o Instagram dele tá na descrição, segue lá, você vai ver os cortes que ele faz. Ele tá com a barbearia nova lá na casa dele, excelente. Se você não quiser ir lá cortar o cabelo, vai lá tomar um café expresso, que tem a maquininha de café expresso. Acho meio mancada você ir até lá e nem fazer a barba, então vai lá, faz a barba e toma um expresso, entendeu? Aí se você tomar, acho que é melhor um só. Não vou nem fazer isso aqui, mas se você tomar 2 expresso, você colocar aqui no Starbucks aí, custa 7 conto o expresso, tomou 2 lá, 14 reais. O corte sai por 10 conto, meu amigo. Então aqui, ó, Stonks. Toda vez que eu vou lá, na verdade eu não pago mais porque ele aceitou essa parceria, que eu vou te falar um bagulho, hein, Vitor. Espero que um dia gere retorno pra você, mas com 12 ou 20, tudo espalhado ainda, ninguém de Cajamar. Mas um dia vai virar ainda. Um dia vai virar e você vai ver quando eu estiver lutando com o Popó. Na verdade não vai ser o Popó, vai ser o... A gente não tem mais nenhum lutador famoso, né? Por isso que o Whindersson fez isso aí. Porque realmente a gente não dá nenhum valor para nossos heróis. Mas quando eu estiver lutando, vai estar lá, ó, na camiseta. Aqui, ó, La Comedy, que é outra marca que me apoia aqui nesse podcast. E vai estar uma caveira da La Comedy do lado e a caveira do Cuito Barber do outro. Lá no Blumenau, fazendo... Blumenau não, Camboriú, fazendo a luta. Aí o Vitor vai falar assim, tá vendo? Valeu a pena eu investir nesse menino lá atrás, quando ninguém acreditava. Porque pegar carona é não acreditar... Não, peraí. Apoiar depois que dá certo, não é apoiar, é pegar carona, tá bom? Então o Vitor tá me apoiando desde o começo. Então aqui, ó, se você é de Cajamar, mano, aproveita. Você mora em Morato, mas trabalha em Cajamar, ou tá passando por Cajamar, você tá vindo de Jundiaí, dá uma chegada lá, pô. Corta o cabelo com ele, faz a barba, ele tem um negocinho de ozônio lá que é ruim pra camada de ozônio, mas é bom pros seus poros. Então, vale a pena. Você tá estragando o planeta? Eu nem sei se estraga, eu acho que na verdade até ajuda, que você joga ozônio, tampa o buraco.
da camada. Por isso que ninguém fala mais. Tá vendo? Anos 2000, todo mundo falava da buraco da camada de ozônio. Hoje em dia, ninguém fala. Por quê? Vitor Quito Barber consertou a camada de ozônio com a maquininha dele que ele joga na barba, acaba evaporando, sobe, tampa o buraco. E hoje em dia, graças a Deus, você não tem câncer de pele por causa do Quito Barber. Tá bom? Também queria agradecer meu amigo Thiago Ferreira da La Comedy, tá bom? A melhor marca de roupa do interior de São Paulo. Ele tá dando um tempo aí, mas eu acho que se você ainda tem estoque, se você quiser se vestir bem, tá vendo? Ó, classe simples. Ó, tá vendo? Eu pensei que era desse lado. Desse lado aqui, ó, tem estampa na frente, estampa atrás, camiseta de malha excelente. Você vê que eu uso bastante essas camisas, elas estão novinhas ainda, tá bom? Eu tenho 4. Então parece que eu tenho um monte. Parece que meu armário é igual ao do Doug Funny, que ele abre e só tem, mas não. Tem 4, então eu uso bastante elas e tá bom ainda porque a malha é de qualidade. E aí já aproveitando também, queria... se você tá me ouvindo até aqui, mano, você gosta de podcast, entendeu? Você gosta de podcasts interessantes, que tem um cara falando sozinho, não essas merda de entrevista, que o bagulho dura 6 horas, entendeu? Que você dá pra criar um filho no tempo de ver o podcast, entendeu? Ninguém tem 6 horas pra ouvir um bagulho, né? Não sei como faz sucesso, mas enfim, você que gosta de podcast de verdade, tem 3 podcasts pra te indicar. O primeiro é do meu camarada Thiago Ferreira, o dono da La Comedy. Ele tem um podcast chamado Diálogo de um Cara Só, que não faz o menor sentido porque ele entrevista pessoas. Mas é muito legal, inclusive o último episódio, penúltimo episódio eu gravei lá falando de viagem. O último ele gravou com o André Otávio. Então tá sensacional, o podcast dele é muito bom, realmente a qualidade é muito boa. Então ouve lá, você não vai se arrepender, tá bom? Aproveitou? Acabou de ouvir esse do Thiago, já ouve também André Otávio Podcast, tá bom? Ele tá agora também respondendo enquetes do Instagram no podcast. Ele é um menino visionário, entendeu? Porque ele fazia por e-mail, mas ninguém perde tempo respondendo e-mail. Então ele abre enquete no Instagram, você manda a pergunta pra ele no domingo, na segunda ele já responde pra você, tá bom? Então segue lá o André Otávio e já ouve o podcast dele que chama André Otávio Podcast. E também tem um amigo Daniel Reis, esse eu confesso que eu não tenho ouvido muito, porque ele não posta no YouTube e eu ouço durante o meu trabalho. Não que eu não trabalhe, eu trabalho ouvindo, entendeu? Eu até gosto bastante do podcast dele, mas no YouTube tem... No notebook, no YouTube, eu consigo acelerar. E aí eu ouço em 1.5. Até dou essa dica aí. Me ouve em 1.5 que é muito melhor. E aí no Spotify do computador eu não consigo. Aí acabo que eu não ouço o Daniel. Mas vale a pena você ouvir, tá bom? É tudo áudio curtinho. Eu preciso inclusive voltar a ouvir. Tô perdido aí. Acho que tem uns 40 episódios que ele faz um por dia. Então ouve lá, o Daniel Reis. O podcast dele é 365 dias com o Daniel. Tá bom? Então é isso. Se você ouviu até aqui para ouvir a minha revisão musicada, hoje não tem. Eu esqueci, acabei de lembrar que não tem. E aí vai ficar sem, tá bom? Então é isso. Comenta aí o que você achou dessa imagem. Que agora estou gravando com um iPhone. Tá bom? Espero que tenha ficado bom, porque foi caro para um caralho. E espero que compense, né, o preço descomunal que eu paguei nesse celular. Tá bom? Então é isso. Fiquem bem. Se você tiver roupas ou condições ou dinheiro ou tempo e ouvir isso ainda dentro do mês de fevereiro, dá uma força lá para Morato, Franco da Rocha, procura aí algum jeito de ajudar. Eu vou tentar achar alguma instituição confiável e vou botar aqui se eu achar eu boto aqui na descrição para você tentar ajudar. Mas se você não tiver dinheiro, mano, doa alguma coisa aqui em Cajamar. Eu sei que tá tendo postos de coleta de roupa, qualquer coisa. Vou até fazer aqui uma limpa no meu guarda-roupa e mandar coisa lá pra galera tá precisando. Teve um monte de gente que perdeu a casa, é um bagulho muito triste, realmente me deixa muito triste. Fico imaginando se fosse comigo, tá ligado? Se um dia cai essa porra, mano, eu sou todo, não sou materialista, não sei o que, não quero, mas, mano, é muito foda, deve ser muito foda. Então, é isso, se você puder ajudar, ajuda aí, e é isso, muito obrigado, até a próxima e tchau. E não se meta em briga, tá bom? Isso aqui, tô falando de esporte, não de briga. Luta é diferente de briga, tá bom? Isso. Que conselho idiota.